Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área, junto com o Felipe Oliveira, hoje aqui para falar a respeito dessa nova contratação de técnico do Botafogo, que está praticamente selado, Eduardo Barroca. Quando a gente ouviu falar, pesquisando na internet, que o acerto estava muito próximo, a gente olhou um para a cara do outro e falou, quem que é esse cara? E como jornalistas devem fazer, não somos obrigados a saber tudo, mas somos obrigados a pesquisar. Exato. Fomos atrás e pesquisamos bastante a respeito do Eduardo, para fazer um vídeo aqui para o torcedor do Botafogo saber quem que é o cara que está muito perto mesmo. As nossas informações é que está muito próximo de um acerto. Ele está atualmente na base do Corinthians, foi contratado para substituir o Osmar Loss, que fez lá um grande trabalho na base. Estava indo muito bem na base do Corinthians, já havia treinado o Botafogo, inclusive. A gente vai conversar direitinho, contar mais ou menos a história dele aqui, mas a notícia é que ele não tem um contrato que tem multa no Corinthians, ele tem um contrato CLT, por isso o Corinthians sequer foi procurado pelo Botafogo, o Botafogo foi direto, está negociando com ele diretamente e faltam detalhes muito pequenos, que a gente sabe como é que é o mundo do futebol, essas coisas podem ter reviravoltas. Os nomes que são favoritos nesse momento, além do Barroca, são do Adilson Batista e do Thiago Largue, que foi mandado embora ano passado pelo Atlético Mineiro, mas, ao que tudo indica, Eduardo Barroca será o novo técnico do Botafogo, e a gente está aqui para apresentar, mostrar um pouquinho do que a gente pesquisou, de toda a história que ele tem no futebol, para que vocês conheçam melhor esse técnico. Mas antes disso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @futeboteco. Bom, é isso, né, Felipão? O Eduardo Barroca, ele passou aí vou até passar a colinha aqui, ele passou pelas bases aí do Flamengo, do Audax, do Rio de Janeiro. Isso, e foi campeão brasileiro sub-20 com o próprio Botafogo em 2016. Um cara muito benquisto lá em General Severiano, inclusive acompanhando aqui na internet, a torcida do Botafogo está muito esperançosa já com a chegada dele. É um cara que olha muito para a base, é um cara que trabalhou aí com o Igor Rabelo, revelou o Matheus Fernandes, o Emerson Santos, que está hoje no Internacional, emprestado pelo Palmeiras. É um cara que vai olhar muito para esse time jovem do Botafogo, e o Botafogo também, por conta da crise financeira, de não ter tantos recursos, acho que aposta certo, né, para conseguir porque ele fazer um campeonato digno no Brasileirão. Ele aposta num cara que conhece a base dele. Conhece a casa. E assim, isso é importante porque o Botafogo não tem dinheiro para contratar. Exato. Já contratou tudo que podia contratar com o Cícero e Diego Souza e vai ter que manter as contas em dia. Também não podia pagar muito para um técnico medalhão. Então aí ele vai atrás de um cara que ele já sabe do trabalho, que saiu do Botafogo muito bem quisto para ir pro Corinthians, substituir um cara que foi mega vencedor na base do Corinthians, que é o Osmar Loss. Inclusive, na base do Corinthians, o Eduardo Barroca, ele mudou o conceito da base do Corinthians, que com o Osmar Loss seguia uma linha meio que espelhando o time profissional, jogando daquela forma pragmática que a gente se acostumou a ver o Corinthians jogar. E ele chegou lá, meio que revolucionou tudo. O Corinthians apresentou um futebol vistoso na base, chegou às semifinais aí da Copinha. Tem até os números dele aqui no Corinthians. Perdeu pro Vasco da Gama nos pênaltis e acabou eliminado da Copinha, mas fez um grande trabalho lá. Ele fez 45 jogos, 28 vitórias, olha aí, 12 empates e apenas 5 derrotas, com direito a mais de 100 gols marcados pelo time corintiano nesse tempo, assim. A gente sabe que tem uma diferença muito grande entre futebol de base e futebol profissional. Ele também já passou pelo futebol profissional, treinou o CRB por 7 jogos. A gente sabe que tem uma diferença, mas a gente também já viu muitos técnicos que são experientes em base na hora de assumirem um time grande e terem a oportunidade de irem muito bem também. E o Botafogo não se dá o luxo de ter muita escolha. Eu acho que é uma escolha inteligente, como disse, repito, principalmente pelo Eduardo Barroca conhecer muitos dos jogadores, a estrutura, sobretudo, do Botafogo, os dirigentes, quem lá ele vai encontrar para tocar esse trabalho. É muito importante você conhecer a casa que você vai trabalhar, saber os caminhos, saber como conduzir o trabalho. Também, né? Isso é muito importante. Então, é uma aposta que me parece muito correta e muito pé no chão do Botafogo. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Agora, o que é fato é que o Botafogo demorou muito tempo para mandar o Zé Ricardo embora. Inclusive, o Felipão gravou um vídeo sobre isso. Vou deixar o link aqui em cima no card. E detalhe também, né? Bizarro que alguns torcedores do Botafogo, uma minoria, né?
fizeram com o Zé Ricardo no aeroporto. Nossa, uma aquilo coisa foi triste, coisa nojenta, muito uma triste. coisa isso... ridícula, assim. E ele teve uma classe, assim, de aguentar calado, quieto. Não, e o Zé Ricardo Ricardo... no táxi e foi embora. O Zé Ricardo é um cara, como você disse bem no vídeo, tá, apesar da carreira dele ser muito curta, tá passando por uma decadência. Exato. Ali, os trabalhos dele foram se decaindo ao longo do tempo. Rapidamente, né? Mas ele é um cara de muita classe, muito educado, é um grande ser humano, assim, é um cara que eu torço muito para ele. Eu também. Para que ele se estabeleça como um bom treinador e essas experiências são válidas para que a vida dele continue e assim ele consiga achar seu espaço. E só falando do Barroca, a gente aqui apurando, né, depois que a gente viu essa notícia aqui rapidamente aqui no estúdio, falando com a galera do Corinthians lá também, né, com as nossas fontes, e o pessoal do Corinthians está muito triste, né, pela saída do Barroca. Sim. Queriam que ele continuasse, até para continuar o bom trabalho que estava desempenhando na base. Ele era visto como um possível substituto ao Carille quando o Carille saiu um dia. Exatamente, né? Um trabalho a longo prazo. E é um cara que, pô, a gente pesquisando aqui, tem muitos predicados para chegar e fazer um bom trabalho. A gente, como você disse, a gente sabe que o futebol profissional é outra pegada, a cultura resultadista do Brasil ainda é muito forte e a diretoria do Botafogo agora tem que bancar o cara, né? E outra, ele vai ter no Botafogo um trabalho no Campeonato Brasileiro para manter o time na Série A. O torcedor botafoguense sabe que a realidade do time dele tem que ser essa realidade, né? Tem que entrar no campeonato com essa mentalidade. Apesar do Botafogo ter feito bons campeonatos nos últimos anos, ter até tentado disputado ali vaga na Libertadores, um ano ou outro e tal, a realidade do Botafogo, apesar das contratações dos medalhões aí, ela é muito pequena com relação aos seus adversários. E a pressão tá grande, né, cara? E, bom, ele vai precisar se manter na Série A e fazer uma boa campanha. Eu acho que esse é um desafio que eu acho que ele tem competência para cumprir. A gente torce porque, como o Botafogo também está eternizado aqui, através da imagem do Garrincha, Mané. É um clube que a gente tem o maior carinho e o maior respeito. É isso. Não esqueça do like, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E deixa aí, torcedor do Botafogo, a sua opinião sobre Eduardo Barroca. Hein? Verdade, comente aí embaixo. Grande abraço. É nóis.